Agora a gente tem que calcular a área da figura sombreada, sabendo que o lado do quadrado maior mede 8 metros e o do menor mede 5. Então, essa é uma questão simples, onde a gente vai calcular a área do maior e fazer menos a área do menor. Ai, ai, mais um dia começando, frio, um dia frio, bem complicado de começá-lo, mas a gente tem que gravar esses vídeos, certo? Então a área do maior, porque eu vou chamar de área 2, ó, tá vendo? Ó, começo de vídeo é tudo do mesmo jeito, sempre uma beleza, tá? A área do maior vai ser 8 vezes 8, que dá 64. Alguma coisa, que unidade a gente tem? Metros, tá bom? Então vai ser metros quadrados. E a área do menor é 5, então vai ser 25. Opa, unidade não fica junto com o número, 25 metros quadrados. É, a unidade não fica. Hoje é um dia bom, começamos bem. Estamos muito bem, não é mesmo? Como é que pode um ser humano com essas capacidades conseguir terminar um livro, né? Impressionante. Tá, é só isso mesmo? Então é só fazer a área total, que seria igual a área 1 menos a área 2. Na verdade, a área total não, a área sombreada, né? Então a grandona menos o que está dentro dela, pequenininho. Então seria 64 menos 25. Cara, tudo parou de funcionar. O espaço não quer funcionar. Tudo para. Por causa do frio. Né? A borrachinha do espaço aqui não tá funcionando direito. Tá, então 64 menos 25 seria 60 menos 20 daria 40, então 44 menos 5 é 39. 39 metros quadrados. É uma área grande, né? Para essa área sombreada que nem parece. Não parece mesmo ser 39, mas é. Tá, questão 2. Calcule a área da figura sombreada. Leitura é importante, né? Então a gente calcula a área da figura, vírgula, supondo as medidas em centímetros. Tudo bem? Então sabemos que se aqui o total é 8 de altura, né? Então este cantinho aqui, o que foi retirado, ele mede quanto? Primeira coisa que eu vou calcular vai ser isso, tá? Ou melhor, vamos calcular a área toda aqui como se isso daqui não como se isso aqui tivesse esse cantinho também. Então isso seria um retângulo 12 por 8. Então a questão 2, por que fica com esse espaço, cara? Ninguém entende, ninguém precisa. Vamos lá, a área 1, nesse caso aí vai ser a área do retângulo todo. Então vai ser 12 por 8, que dá alguma coisa. Que dá alguma coisa. É 8 vezes 10, 80. 2 vezes 8, 16. Então dá 96 centímetros quadrados, né? Não é para usar como se fosse centímetro, tá? E a área 2 pra gente vai ser aquele triângulozinho pequenininho que foi tirado aqui do lado do retângulo, né? Do cantinho. Então, que medidas tem esse triângulo? Bom, um dos catetos aqui vai ter a medida do... Vai ser, aqui é 4, então vai ser 4, um dos catetos. E aqui o de baixo, bom, aqui é 9 para dar 12, falta 3. Então é 3, 4 e a hipotenusa é 5. Por quê? Porque sim. A gente precisaria saber dessa informação? Não. Porque para calcular a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A gente tem a base que é 3, a altura que é 4. Então temos tudo que precisamos. Então isso aí vai dar 3 vezes 4, que é 12, dividido por 2, que é 6 centímetros quadrados. Logo a área total aí, né, tirando esses 6 centímetros, vai ser de 90 centímetros quadrados. E essa é a questão 2. Aqui foi demais, foi demais.
tá? 90 centímetros, vamos ver. É isso aí mesmo. Que ele fez? 48 mais 42? Ah, ele dividiu isso num trapézio e um quadrado e um retângulo, certo? E somou as áreas. Só para ter certeza, tá? Então o nosso retângulo teria um lado, seria 9 vezes 8. Então a área do retângulo, e daí vai dar 9 vezes 8, 8 vezes 9, 72, né? Não, então não foi isso que ele fez. 48 mais 42? Ah, pode ter sido assim então. Tem vários jeitos de resolver isso aqui. Eu só tô tentando entender o que ele fez. Então seria a área desse trapézio aqui, parte de baixo, base maior, base menor aqui, altura e tudo mais. E aqui seria, o de cima seria 4 por 12, né? Que dá 48. Perfeito. E aqui embaixo, aí só tô vendo, né? Seria 12 mais 9 vezes 8 dividido por 2. Nossa, 12 mais 9 dá 21 vezes 8. Não, então não foi isso. Olha, eu não sei como ele fez. Tá, uma das áreas bate com ele ter usado esse retângulo 4 por 12. Só um pedaço ter dividido assim. Os outros eu não sei. Não me pergunte. Deu os 90 centímetros. Ele fez do jeito dele e a gente faz do nosso. Calcule a área dos polígonos supondo as medidas em centímetros. Tá bom, já deixei o 3 anotado. Eita, tem muitos polígonos aqui. Tem muitos polígonos. Polígonos demais. A letra A, tá. Eu tenho que saber o valor do lado. Beleza, eu tenho esse triângulo retângulo, eu conheço a hipotenusa e eu conheço o valor dos catetos. Então, vai ser 7 raiz quadrada de 2 ao quadrado, isso vai ser 14, não, vai ser 49 vezes 2, que dá 96. Não, 98, 2 vezes 40 é 80, 2 vezes 9 dá 18, é. Então vai ser 98 igual a x quadrado mais x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Então 98 dividido por 2. Quanto é que vai dar? Quanto é que vai dar? 49. Então x ao quadrado é igual a 49. Por que eu perdi meu tempo, né, fazendo as multiplicações de cabeça? Assim, era só ter deixado. É porque tu não sabia a resposta. É verdade, é por isso que a gente perde tempo, porque a gente não sabe a resposta, não tem como adivinhar. Então a gente vai fazendo as coisas aos pouquinhos. Então aqui, agora tirar a raiz quadrada, né, em ambos os lados, a gente vai ter x igual a 7. Se o nosso x é igual a 7 e ele quer, isso é um quadrado, né? Lados, temos esses lados iguais aqui, então é só fazer um lado vezes o outro para nós obtermos a nossa área, que vai ser de 49 centímetros quadrados, certo? Então letra B, porque a gente vai ter que fazer todas e o cara esqueceu de colocar aqui a letra A, não tem problema. Nós arruma tudo, que hoje é um dia feliz, um dia frio, mas um dia feliz. E por que é um dia feliz? Porque hoje é o dia que a gente termina de resolver esse livro aqui, né? Se nada der errado, a gente termina. 49 centímetros quadrados, não importa o tempo que levar, terminaremos. Letra B, bom, aqui a gente sabe que, olha só o erro que eu tinha cometido no outro vídeo lá. Então, esse pedacinho pequenininho aqui é 3. Só um pedacinho, e não o todo. Tá, e que informações a gente tem para a área daqui? A gente sabe que é a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Essa é a nossa área. Só que se tu olhar para cá, isso aqui forma 4 triângulozinhos pequenos, né?
onde um dos catetos mede 3, a hipotenusa mede 5. Quanto é que vai medir o outro cateto? Eu pergunto para vocês. 4, né? Poxa, não precisa nem fazer essa conta. Então, vamos organizar aqui a nossa equaçãozinha. Temos aqui que a nossa área vai ser o quê? Diagonal maior. A diagonal maior vai ser 4 mais 4, que é 8. Agora, não vou cometer o erro de pensar que esse 3 aqui está indicando a medida de toda a diagonal menor. Não, é só desse pedacinho. Então, a maior vai ser 8, a menor é 6. Então, vai ser 3 vezes... Vai ser 6 vezes 8 ou 6 vezes 4. Então, 6 vezes 4 dá 24. Já dividi pelo 2, né? 24 centímetros quadrados. Vamos para C. De novo, não é nada novo pra gente, nada impressionante. Tá aí, 24 centímetros quadrados. Ele calculou a diagonal. Ele e você vão ter que fazer isso, né? Nas suas provas aí. Ninguém vai poder aparecer com a resposta simplesmente. Falar, é as medidas básicas, é o triângulo clássico, então aparece sempre, é por isso que a gente sabe as medidas. Não é assim que funciona, né? Tá, questão 4. Eu achei que tinha uma C, mas não tem uma C. Vamos direto para 4. Na figura, a área do quadrado mede 25 metros quadrados. Ui. Mas de qual quadrado? ABCD. Presta atenção, rapaz. ABCD. Perfeito. Então, o pequenininho aqui mede 25 metros quadrados. Vamos anotar isso. Então, área 1. 25 metros quadrados. Certo. O que mais? Ah, pera lá. Da onde esse 2 aqui, poxa? Eu tenho certeza que eu segurei o botão ali pra aparecer o expoente lá em cima, mas não apareceu. Então, 25 e a área do quadrado HFG mede 169. HDFG. Aqui, então você. Tá. HDFG 169. Tá, então área 2. 2 igual a 169. Cadê o 6? Tá aqui. Vai os dedos. Hoje tá congelando a coisa. Tá difícil. Se manter-se. Ok, então ele quer saber qual a área do outro quadrado, que seria o BFLC. Tá. Para a gente descobrir a área dele, a gente tem que saber quanto mede esse lado aqui do quadrado. Então a gente tem como determinar isso, por quê? Com relação às áreas dos outros dois, do pequenininho que é 25, a gente sabe que a área do quadrado aqui vai ser o lado vezes o lado. Então, o lado 1 ao quadrado, eu vou chamar assim, do primeiro, né? Eita, espera aí. O L1 vezes L1 dá 25. Então, o L1 tem que ser 5 metros. Simples assim. Travou de novo, espaço, cara. Tecladozinho, cara, não foi feito para trabalhar no frio. Tá? E o L2 aqui, tu poderia elevar eles ao quadrado, dizer que L2 ao quadrado igual a 169, mas a gente não precisa passar por isso, né? Então, se é L vezes L, 169 é 13 ao quadrado. Então, tá aí. Vai ser 13 metros. Logo, o lado do terceiro seria a soma desses dois aqui, né? Se tu olhar para a figura, a gente descobriu que esse ladinho aqui é 5, esse outro pedacinho aqui do lado desse outro quadrado é 13, 5 mais 13 dá 18. Pra que tu vai me fazer essa multiplicação? Vai ser 18 ao quadrado, que seria 18 vezes 18, né? Tu sabe fazer isso? Vou te dizer, não sei. Eu vou pegar a calculadora e vou fazer 18 ao quadrado ou 18 vezes 18. 324. Tá aí, essa é a área do terceiro quadrado. 3, 2, 4 metros quadrados.
É isso mesmo, 3, 2, 4. Tá aí, ó, 18 vezes 18. Encontrou os segmentos aqui, o BD e o DF aqui, né? Comprimento deles e foi feliz depois. É isso mesmo. Eita, nós. A área da sala representada na figura é áreas. Bom, essa figura a gente divide em dois retângulos, né? Então, chegamos aos testes. Vamos anotar aqui. Questão 1. Tá, dois retângulos, faremos isso. O primeiro retângulo mede o que? Base 6 e altura 3. É por aí, vou o grandão aqui, vou considerar assim. Base 6, altura 3. Então A1 vai ser... cara, esse é... não, mas... Ai, pra esse... Eita, olha, bati na coisa. Pra esse segmento aqui de 3 metros aqui, cara, se a metade desse outro aqui de baixo, assim, é meio... o cara olha pra essas figuras, assim, fica meio estranho. Eu não tenho uma régua aqui pra medir isso, mas eu tenho quase certeza que esse segmento aqui não é a metade desse aqui de baixo. Embora é o que diz aqui na figura, né? Pois é, né? Isso é pra atrapalhar o ser humano, né? Deve descer. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos seguir aqui sem reclamar da figurinha. Esquece isso e trata como se fosse normal. É que os olhos veem alguma coisa e a mente outra, certo? Certo. Então tá. Então a área 1 vai ser 3 vezes 6, que dá 18 metros quadrados. Área 2. Então a gente vai ter o quê? Vai ter a cadeira fazendo barulho, claramente. É isso que teremos. Então vai ser esse outro retângulo aqui pequenininho, que a altura é 2 e a base dele vai ser 1, né? Se o total aqui é 7 e tu já usou 6 aqui, então sobrou 1. É 2 por 1. Logo a área dele é de 2 metros quadrados. Então a área total desta coisa, desta sala, vai ser 20 metros quadrados. Vamos para a questão 2. Mas primeiro tem que conferir, né? 20 metros quadrados está ali. 6 vezes 3 igual a 18. Foi a mesma coisa. Dessa vez ele escolheu dividir a figura do mesmo jeito que a gente fez. Mas não é o único caminho para resolver, né? Tá, questão 2. O valor da área da figura. De novo. Então aqui o que a gente vai fazer? Bom, vamos separar em dois retângulos. Não, vai ser um retângulo e um quadrado de lado 7 metros aqui. Então o retângulo seria, a base seria 12 metros e a altura seria 5. Então nossa área 1 seria de 60 metros quadrados, que seria 12 vezes 5. Também multiplicação bem conhecida nossa, né? A2 vai ser o quê? Aí a área vai ser do quadrado, né? Que é 7 vezes 7, 49 metros quadrados. Tá bom. Então a área total é só somar essas duas aí. A gente vai ter 60 com 40 é 100, 109. Questão, essa é a 2, depois a 3, né? E depois da 2 vem a 3. Então 109 tá aqui. Aí, ó, 109 metros quadrados. Vamos para 3. Tá, na figura abaixo, há 2 quadrados. A área do quadrado maior mede 25 metros quadrados. Então, A1, 25 metros quadrados. O que mais que ele tem para nós? Tá, e BG, que no caso, mede 2 metros. A área da região sombreada é BG.
Tá, BG é 2, ok. E a gente tem... Bom, ele está dizendo que são 2 quadrados aqui. Se esse aqui mede 25 metros quadrados, que é o maior, então cada lado dele aqui, seria lado vezes lado, mede 5. Então, se aqui é 2, BG é 2, então aqui é 3. Então esse quadradinho pequeno é 9, ele tem 9 metros quadrados de área. Ele ocupa, né? Então A2 ocupa 9 metros quadrados dentro da outra área ali. É como se a gente tivesse o nosso quarto e alguém viesse e colocasse uma mesa dentro dele e ocupasse todo aquele espaço, né? Então o espaço que a gente tem restante seria o espaço total menos o espaço que a porcaria da mesa está ocupando. Então vai ser 25 menos 9, que é 16 metros quadrados. Questão 4 agora. Questão 4, tá aí, 16. É, né? Eu mostrei o 16, mas não tinha mostrado o marcado, com certeza. Parece legítimo. Tá, questão 4 aqui. Na figura abaixo, a área do quadrado BCDI é 36 metros quadrados. Tá, calma lá. Então vamos chamar aqui de área 1, essa aí. 36 metros quadrados. Não precisa nem quer dizer que o lado deste quadrado mede 6 metros. E a área do quadrado... Tá, peraí. BCDI, cadê você? Tá, é este quadrado aqui. BCDI, perfeito. 36. Calma lá. A área do quadrado ACEG, cadê você? ACEG é o grandão. Tá. O ACEG é 64 metros quadrados. Então vamos botar aqui a área 2. 64 metros quadrados. Perfeito. O lado deste quadrado aí, grandão, mede 8 metros. Tá. Então ele quer saber a área do quadrado HGI, né? HGIF ou HGFI, tá? Então seria você. Muito bem. Então a gente sabe que este lado mede 6, o do grandão mede 8. E é isso que a gente precisa para descobrir quais seriam os lados do pequenininho. Porque aí seria 6 menos o 8. Então esse espacinho aqui, ó, do B até o A, esse pequeno segmento, que é a mesma coisa do I até o H, mede 2. Do mesmo jeito que seria aqui embaixo, né? 6 aqui para esse CD aqui, esse segmento seria 6. E o DE então é 2 para dar o 8, que é o total do grandão. Então esse quadradinho aqui é 2 por 2. É só isso que ele quer. Então a área disso, vamos botar só um A aqui, seria de 4 metros quadrados. Tá, eu sei que eu deveria estar desenhando tudo no teu caderno, tu ia fazer isso, ia anotar o comprimento dos segmentos e tudo mais, mas senão isso vai tomar muito tempo da gente para coisas que a gente já sabe resolver, né? Ah, mas eu ainda não sei resolver isso daí. Então eu recomendo que tu volte e assista os vídeos anteriores, porque é assim que funciona a vida, né? Eu não vou pegar e começar a assistir uma playlist de cálculo lá pela metade dela, quando o professor já tá falando sobre integral, já já tá começando a falar sobre integral e eu, ué, mas o que é integral mesmo, cara? Como é que eu vou saber disso? Pois então, tu vai descobrir no início da playlist. E não no final, né? E então temos aqui o 4 metros ao quadrado. Tá, e esse conselho é pra mim mesmo, porque, de novo, é a mesma coisa que eu quando não sabia um assunto ia pesquisar na internet e assistir uma videoaula curta ali daquele assunto, só que pra saber aquilo tu precisava saber um monte de coisas anteriores àquele assunto pra te conseguir entender ele. Só que eu não queria aceitar isso. Eu queria aprender aquilo sem saber as outras coisas. Eu achava que era só assistir uma aula falando sobre aquilo ali que eu ia entender. Não é verdade, não é assim que a matemática funciona. As coisas elas vão sendo construídas em cima de outras coisas.
Então, se tu não conhece essas coisinhas básicas aí, tu não vai entender as outras, poxa. Tá? Então, 4 metros quadrados, a gente achou o nosso 4 metros quadrados, achou, então podemos ir para 5 e parar de falar besteira aqui, que ninguém veio aqui para me ouvir falar bobagem. A área do retângulo da figura é 18, então o valor de x é... Certamente, senhor. É 18 mesmo? É 18, então tá. Então a área deste retângulo seria a base vezes a altura, então seria 2x vezes x, vai dar 2x ao quadrado igual a 18. Logo, nosso x ao quadrado vai ser igual a 9. 18 dividido por 2. Então, nosso x, neste caso, só o valor positivo que a gente vai pegar, vai ser só o 3. E ele não deu unidades pra gente? Não. Então, o que a gente pode fazer com isso, né? Não pode fazer nada, ficamos só com 3. Questão 6, a área do triângulo da figura é 24. Nossa. O bom é que esses testes aqui, eles variam um pouco, né? Então temos que a área é 24 e nossa área seria de um triângulo seria base vezes a altura por 2. 24, tá? Quanto vale o nosso x? Bom, base vezes a altura, isso aqui seria x quadrado mais 2x. Base vezes a altura dividido por 2, tá bom. Então isso aqui seria x quadrado mais 2x dividido por 2. Se eu multiplicar ambos os lados aí por 2, ficarei com x ao quadrado mais 2x igual a 24. Igual a 24 não, igual a 48. Logo, todavia, entretanto, a gente vai ter x ao quadrado mais 2x menos 48 igual a 0. E a báscara nossa de cada dia nos dá hoje mais um dia, certo? Então vamos pro delta aqui. Então vai ser 4 mais... Nossas. Vai ser 4 vezes 48. 4 vezes 40 dá 160. 4 vezes 8 dá 32. Então seria 192. 192. Logo, nosso delta é 196, que tem uma raiz quadrada, que é o 14. Que eu acabei decorando por insistência do livro de utilizar ela, né? Então, 196. E a gente vai ficar com o nosso x, simplesmente x, tá? Eu não vou considerar a raiz negativa dessa equação aqui, porque não convém, como diz o autor desse livro. Então, vamos ter menos b, que vai ser menos 2, mais, raiz quadrada é 196, é 14. Tudo isso dividido por 2a. O nosso a é 1, então vai ficar 2. Então, menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. E 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, o nosso x aqui, e x mesmo, tá? Eu nem vou representar com x', x duas linhas, deixa assim. Menos 1 mais 7 vai dar 6. E esse é o valor do nosso x. Ele não deu unidade de medida, então a gente adota assim mesmo, tá? E a questão 6, a resposta é 6. Tá, 7. E aí, a outra raiz aqui que nem ele falou, ó, não convém. Então a gente nem perdeu tempo calculando. Na figura abaixo, a área do retângulo sombreado é. Então, Ctrl B. Retângulo sombreado. Bom, a gente tem que saber quanto mede este cateto aqui para poder fazer essa multiplicação aqui pelo 16. Tá, então isso aqui vai ser 13 ao quadrado. Nossa, 13 ao quadrado é 169.
169 igual a 25, certo? 5 ao quadrado, 25, mais x quadrado, que é a maneira como eu vou representar o lado, mas é x ao quadrado. E começaram as galinhas hoje, começaram cedo, nem todo dia elas fazem isso. Elas devem estar felizes que eu vou terminar de resolver esse livro hoje. Deve ser muita alegria num domingo, né? Num domingo de manhã, às 8 horas e 9 minutos, estão cantando. É muito bonito, cara, muito lindo, agrada muito o ser humano. Tá, então, o que faremos por aqui? Vamos subtrair, né, 25 em ambos os lados. Tá, mas desse jeito também, daí já começa a ficar feia a coisa, né? X ao quadrado igual a quem? 169 menos 25 vai dar 144, certo? 164 menos 20 é. Então, nosso x vai ser igual a 12. Então, se o x é 12, a gente vai ter que fazer 12 vezes 16 para descobrir a área deste retângulo sombreado. Então, a área vai ser o que a calculadora disser pra gente que ela é. 12 vezes 16. Que coisa bela. 192. 192 alguma coisa, né? A gente tinha unidade pra qualquer coisa que seja? Não. Então é isso. 12 vezes 16, chegamos nela. Tá aí. 192. Questão 8, porque elas nunca acabam, certo? Nunca acabam. Elas só continuam acontecendo. O perímetro de um... Opa, calma lá. O perímetro de um triângulo retângulo mede 12 metros. Tá, vamos anotar o que pudermos anotar. 12 metros perímetro, soma dos três lados. Pera aí. Qual é que é o clássico? O triângulo retângulo clássico é 3, 4, 5. 3 mais 4 dá 7, mais 5 dá 12. Ai, será que é mesmo? E é um triângulo retângulo? Vamos com calma aqui. E os seus lados medem x, x mais 1 e x mais 2. 3, 3 mais 1 dá 4 e 3 mais 2 dá 5. Perfeito. Determine a área desse triângulo. Tá? Então, bom, vamos colocar aqui, tá? Que a gente sabe que o perímetro seria a soma dos lados. Então seria x mais 1. Vamos fazer a dança, né? Mais x mais 2. Como se a gente não soubesse. Pelo menos a gente sabe a resposta. Então fica mais tranquilo. É mais difícil da gente errar quando a gente sabe a resposta. Tá, então se eu somar isso daqui vai ser 3x mais 3, né? 1 mais 2 dá 3, igual a 12. Eu posso dividir todo mundo aí por 3? Posso. Então isso aqui vai ficar x, isso aqui vai ficar 1, e 12 por 3 é igual a 4. Então agora o nosso x aí subtraindo 1, a gente descobre que ele é 3. Tá? Então, como é um triângulo retângulo, a gente sabe que os catetos vão ser vai ser as menores medidas e a hipotenusa vai ser a maior. Para a gente calcular a área do triângulo, a gente precisa da medida dos dois catetos, né? E deixamos a hipotenusa em paz. Nesse caso, a nossa hipotenusa vai ser x mais 2, que vai dar 5. Então ela fica de fora dessa brincadeira. E para calcular a área, a gente vai usar só o 3 e o 4. Base vezes a altura. E é isso que a gente vai utilizar. Então, vamos lá. Nossa área vai ser igual a 3 vezes 4, que dá 12. Dividido por 2 vai ser 6 metros quadrados. É, porque o perímetro é 12 metros. Então, 6 metros quadrados. Vamos ver se está certo. Ele acabou de fazer o desenho, eu nem vi, tá? Nem vi desenho nenhum.
Tá, então ele descobriu que o x agora era igual a 3, fez 3 vezes 4, é. Perfeito, perfeito. Questão 9. A área da figura abaixo é, não sei. Primeiro eu vou anotar aqui o número da questão. E aí depois eu decido o que faço. Então a área da figura abaixo. Como é que a gente pode dividir esta figura aqui? Isso a gente pode considerar que seria... Tá, não, aqui é 8, tá? Então não é um quadrado. Então era um retângulo a figura total. Tá, um lado é 8, a gente pode formar um triângulo aqui, né? Então, de 8 pra cá... Tá, primeiro faz a área do retângulo, tá? 8, 7 vezes 8 primeiro aqui. E depois a gente lida com a área que tá... Considerando que ele fosse um retângulo mesmo, né? Depois a gente tira a parte que a gente contou a mais aqui. Tá, então seria 7 vezes 8 para dar um retângulo inteiro bonitinho. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8 dá 56. 56. Pronto, agora sim a área que a gente contou a mais. Opa, volta. Tu quer me dizer que tu gravou 123 vídeos? Acho que esse é o 124. E a qualidade continua sendo essa. É isso aí. E vou te dizer que melhorei bastante comparado com o início, então a qualidade é essa mesmo. Aqui vai ser 8 menos 2, então um dos lados deste triângulo aqui que a gente vai formar vai medir 6. O outro lado dele vai ser 7 menos 2, então vai medir 5. Então seria 6, 5 e é só o que a gente precisa para calcular a área desse triângulo, né? Seria os catetos dele. E não precisa saber a hipotenusa, tá? Então tá, seria só 6 vezes 5 mesmo. Então 6 vezes 5 dá 30, dividido por 2 daria 15. Não tem unidade nisso? Não, não tem, né? Então fica assim. Então a área da figura seria o 56 menos o 15, que a gente contou a mais ali no 56, né? Então seria 51, 41. Vamos ver. Tenho medo dessas coisas. 41. Ele fez a área do retângulo e a do trapézio. Também dava pra fazer, a gente só ignorou e fez desse jeito. Também resolveu o nosso problema, né? 41 foi o que a gente achou, foi exatamente. E você sabe que depois da questão 9 vem a 10 e segue desse jeito, né? Tá, a 10 é a área do quadrado sombreado é. Tá certo. Então, aqui isso aqui é um quadrado, o total aqui de área 1, de lado 8, né? Tá, mas isso não importa pra nada pra gente, né? A gente tem que descobrir a hipotenusa desses triângulos aqui pra saber o lado deste quadrado sombreado. Tudo bem, tudo bem. Tá bom, tá bom, tá bom. É só isso que a gente tem que fazer. Eu tô olhando aqui porque lado 1, cateto 1 e 7, né? Vamos chamar nossa hipotenusa desses triângulos, que todos vão ser a mesma, né? Dx. Então, vai ser x ao quadrado igual a 7 ao quadrado é 49, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então, x quadrado vai ser igual a 50. E 50 é 2 vezes 25, tá? Então, 2 vezes 25. Logo, o valor de x vai ser 5 raiz quadrada de 2. A hipotenusa e, por fim, o lado do nosso quadrado. Se esse é o lado do quadrado, a área do quadrado é lado vezes lado, certo? Até onde a gente sabe. Então, seria isso aqui vezes ele mesmo, que
que seria a mesma coisa que isso elevado ao quadrado, certo? Então 5 daria 25, 5 vezes 5, 25. E 2, raiz quadrada é 2 vezes raiz quadrada é 2, vai dar 2. 2 vezes 25 é 50. Então, 50 alguma coisa. Não tem unidade, eu acho. Não. Tá, então, vai ser por aí. A área do quadrado sombreado. Área lá do quadrado, beleza. 50. Simples assim, né? Fácil, fácil. Tá, letra D. 11. É, porque depois da 10, o que que veio depois da 10? Se não vem a 11, vai vir o quê? O lado de um losango mede 5 centímetros e uma das diagonais mede 6. Então a área do losango é... Calma lá, a gente não quer ver desenho, né? Tá, vem pra cá. Eu não quero ver como é que ele resolveu. O lado de um losango mede 5. Uma das diagonais 6. Então a área do losango é... Desenhos, vamos lá. O losango, a gente vai supor aqui, ó. Suponha que esses lados têm a mesma medida. Suponha. Tá feio, tá feio, tá feio. Eu sei. Tá, calma, tá? Então as diagonais, vamos traçá-las aqui. Vamos considerar aqui. Isso seria a medida de uma diagonal inteirinha. 6. Se a gente cortar ela pela outra diagonal, essa seria a maior, vamos cortar pela menor aqui. Então, um desses ladinhos desta diagonal mediria a metade da diagonal grandona, mede 3. Aqui o lado, onde tu sabe que mede 5 desse losango. Então, falta só esse x aqui, pra gente descobrir aí quanto mede metade da outra diagonal, né? 3 é a metade da grandona e esse x seria a metade da outra diagonal menor. O que que isso quer dizer para nós quando tu olha para essa figura, hein? O que que isso te lembra? Não te lembra um triângulo retângulo, onde um dos catetos mede 3 e a hipotenusa mede 5? E aí, qual é a medida do outro? Eu pergunto para você, não é 4? Então, pronto. Então pronto o que? É vir pra cá, cara. Então essa área vai ser... Bom, uma diagonal é 6, a outra a gente acabou de descobrir que a metade dela mede 4. Então o total é 8. Então 6 vezes 8 dividido por 2 é a mesma coisa que 6 vezes 4, que dá 24. 24 centímetros foi o que ele disse. Ele não deu unidade? Não. Não, ele deu sim. Ele disse que a diagonal mede 6. Então vai ser centímetros aqui. E é isso, 24 centímetros. Aham. Quadrados, né? Porque é a área. É, exatamente. Questão 12. É bonito isso, hein? É bonito. Tá aí, ele fez o desenho. Mesma coisa, né? O losango, ele tem os lados iguais aqui, né? Todos os lados iguais. Congruentes. Então, chegou na mesma conclusão que a gente. Pelo menos a gente conseguiu chegar na resposta. Já é uma coisa muito boa. Tá, questão 12. No trapézio, a área mede 21 centímetros quadrados e a altura mede 3 centímetros. Então, AB, calma lá, AB e DC valem respectivamente. Tá bom. O que a gente sabe a respeito do trapézio? Que seria a área é igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então a área é 21 centímetros quadrados. Então vamos botar aqui. 21 é igual base maior, tudo isso dividido por 2, né? Base maior vai ser x mais 2, mais a base menor que é x, vai dar 2x mais 2. 2x mais 2 vezes a altura. Quanto é que é a nossa altura? 3 centímetros, tá? Vezes 3, tudo isso dividido por 2.
Eu posso, nessa, como é um produto aqui de dois fatores, eu posso dividir esse fator aqui pelo 2, né? Uma divisão. Então é o que eu farei. 2x dividido por 2 vai dar x. 2 aqui dividido por 2, mas isso aqui vai dar 1. Então, aqui na verdade continua sendo multiplicado pelo 3, né? Só esse 2 aqui que vai embora. Pronto, fiz a divisão por 2, deu um dos dois fatores, então acabou, né? Acabou nada, mas agora se a gente dividir ambos os lados por 3, ficaremos com x mais, eu disse que a gente vai ficar com x mais 1, igual a 21 por 3, que dá 7. X mais 1, pá, muito bem. Aqui, se a gente subtrair 1 em ambos os lados, ficaremos com x igual a 6. Oh, porcaria. E esse é o valor do nosso x. Que é o que ele quer saber? Ah, não, ele quer saber o AB e o DCL. Tá. O AB, então vamos responder ao rapaz, já que ele quer tanto saber. O segmento AB vai ser igual a... Calma lá, poxa. Deixa eu escrever, teclado. Nunca deixou eu escrever. Vai ser x mais 2, então ser 6 mais 2 que dá 8. Centímetros, né? Porque se eu não me engano a área é centímetro quadrado, certo? Centímetro quadrado. Então aqui seria centímetros. E o DC vai ser só 6. Vai ser 6 centímetros, mas vai ser só isso. Cara, quando as coisas não funcionam é muito triste na vida do ser humano, né? Então seria só x, então vai ser 6 centímetros. Certo. Então é 8 e 6. É isso que a gente queria ver. É isso que a gente precisava ver, na verdade. Tá, então, bem, tem mais questões, elas não acabaram. Achei que ia para outro assunto já. Pergunto-me eu por que desse espaço. Eu me pergunto. Não sei responder. Tá, 13. Para cobrir o piso de um banheiro de 1 metro de largura por 2 metros de comprimento, com cerâmicas quadradas medindo 20 centímetros de lado, o número necessário de cerâmicas é... Vamos lá. Piso de um banheiro, 1 metro de largura por 2 metros de comprimento. Então a área do banheiro em metros quadrados é 2 metros quadrados. A gente precisa converter isso para centímetros quadrados para poder lidar com a porcaria das cerâmicas, certo? Para saber quantos pisos a gente precisa. Porque cada piso tem um ladinho medindo 20 centímetros quadrados, 20 centímetros, né? Então a área de cada piso vai ser de 400 centímetros quadrados que ela cobre. Converter. A gente aprendeu a fazer isso, tá? Há muito tempo atrás. O que a gente faz? A gente tinha uma tabela, se eu não me engano, e essa tabela era quilômetro... Não. Quilômetro, hectômetro, hectômetro. Putz, eu esqueci já. Decâmetro, sei lá. Decâmetro, metro, centímetro. Não, metro, decímetro. Decímetro, centímetro e milímetro. Nossa, meu centímetro tá ruim, hein? Tá, vamos deixar até aqui, por exemplo. Se a gente botar ao quadrado, porque a gente tá lidando com unidades ao quadrado, então, para mim passar
para mim converter de metro, tanto faz, tu vai converter a área que está em metros quadrados para centímetro quadrado, ou de centímetro quadrado para metro quadrado ali, a área que o pisozinho pequeno cobre. Enfim, não importa. Eu vou pegar o valor que está em metro quadrado e quero converter ele daqui para centímetro quadrado. Então, cada vez que eu tirar ele daqui e mover aqui para a direita, eu multiplico esse valor por 100. Então, metro quadrado aqui para decímetro quadrado eu multiplico por 100, para centímetro quadrado eu multiplico por mais 100. Certo? Então a gente vai descobrir que... Vamos tentar. Se eu não me engano é isso. Eu não lembro de tudo, tá? Ainda mais essas tabelas aí, fazer conversão. Vamos com calma então. Se eu tenho 2 metros quadrados, então essa área do banheiro para centímetro quadrado vai ser 2 vezes. Para decímetro já daria multiplicado por 100. Então vai dar 200. Para centímetro quadrado mais 100. Então vai dar 20.000 centímetros quadrados. Essa seria a área desse banheiro. Pronto. O que mais que eu sei? A areazinha pequena que cada piso cobre, que seria a base vezes a altura do piso, 20 vezes 20, dá 400, tá? Então essa área seria de 400 centímetros quadrados por cada porcelana. Então, um número X de porcelanas vezes os 400, então, melhor, 400x, tem que ser igual a 20.000, tá? Então é isso que eu estou procurando, 20.000. Eu quero saber o número aí dessas porcelanazinhas, que eu vou multiplicar aqui por esses 400 centímetros quadrados, para dar os 20.000 centímetros quadrados, que é a área total. Então, primeiramente que vamos dividir ambos os lados por 100, porque a gente quer facilitar a nossa vida e diminuir o tamanho das coisas. Pronto, dividido assim, ficamos com 4x igual a 200. Se eu dividir ambos os lados aí por 4, 20 dividido por 4 é 5, vezes 10 dá 50. Então precisaríamos de 50 desses pisos aí para cobrir o chão do banheiro inteiro. Lembrando que a gente precisou fazer essa conversão porque tu tem que trabalhar com a mesma unidade, né? A gente não pode trabalhar com a área em metro quadrado e o tamanho do piso em centímetro quadrado, tu encontrar valores absurdos ali, tá? Então ele chegou na mesma conclusão. 20.000 dividido por 400, que dá 50, mesma coisa que a gente, né? A gente só fez um pouco mais lento, mas fez também. Tá? Questão 14 agora. E lembrando que a gente fez algumas questões parecidas com essas quando a gente aprendeu a fazer conversão de unidades. Então, a gente, na verdade, fez um monte de questões similares a essas. Se eu não tivesse feito essas questões, eu teria bem mais dificuldade agora de montar isso daqui, tá? Então, vale a pena estudar desde o começo. Eu não sei porque que os caras reclamam da física, né, cara? Se tava tudo aqui, explica muita coisa do conteúdo inicial de física do ensino médio, tá aqui. Nessas conversões de unidades, em trabalhar com essas equações, é o que tu vai fazer. Tu pega um enunciado de física, interpreta o que tá ali, tira os valores que tu precisa, joga para dentro de uma equação e o teu trabalho vai ser resolver a equação. 50% dele, eu diria. Então, né? E eu me incluo nessas pessoas que que reclamava da física, não, não no presente, né? Não, jamais. Então, na 14, a gente tem que na figura abaixo está representado o retângulo ABCD com 105 metros quadrados de área, usando as medidas indicadas. Tá, calma lá. ABCD, tá bom, já vi. ABCD tá aqui, é o grandão mesmo. Tá? ABCD, 105 metros quadrados. Então, área 1, 105 metros quadrados. Vamos deixar assim. Área do retângulo
Então, usando as medidas indicadas, DG é 10 metros, tá? Já está marcado aqui. O BF é 2. Verificamos que o lado do quadrado EFCG mede. Quadrado, você, o pequenininho, né? EFCG. Calma lá. Não, não, calma. Pera lá. Se acalma um pouco que... Como é que a gente... Tá, mas é que a gente tem um pedaço só, né? Tá bom. Vamos fazer o seguinte, veja bem. A área do retângulo todo menos... Quer dizer, se a gente calcular a área... Como se isso aqui fosse uma coisa só, né? Putz, mas eu não tenho... Lógico que eu preciso da área do lado ali. Como é que eu vou determinar isso? Ah, não, mas espera lá, ele já deu pra gente o valor, né? Ele disse que a área do retângulo ABCD, que seria tudo, contando com esse quadradinho aqui também, é 105. Tá, perfeito. Então pronto, daí em diante é só alegria. Porque a gente pode montar isso, então seria o todo. Se eu fizesse menos isso daqui, poxa, isso aqui é 10, aqui é 2. Caramba, caramba, caramba. Ah, mas isso é um quadrado, né? Isso é um quadrado, perfeito. Então tá. Então eu vou considerar que eu conheço algumas coisas aqui, né? Eu sei que, por exemplo, então esse lado deste quadrado é x. Então um retângulo que eu formasse aqui de base 10 e altura x, mais outro retângulo que eu formasse de altura 2 e base x, a soma desses dois aqui, mais essa área desse quadrado tem que dar a área total do grandão aqui, né? Então, pera aí que eu vou tentar desenhar isso aqui num canto, porque falar assim não é bom, né? Não ajuda ninguém a chegar a canto nenhum. Tá, vamos tentar fazer a figura aqui do jeito mais ordinário possível, mas que fique claro. Então a área do grandão é 105, a gente já tem. Eu vou considerar que a área do grandão seja a soma dessas três áreas aqui que eu vou desenhar agora, tá? Então considera que isso aqui é um quadrado. Então aqui a gente vai cortar isso aqui, ó. Pronto. Então isso aqui teria, na verdade, pera lá, volto para a figura de novo. Seria dois retângulos. Como é que eu quero fazer? É porque eu não sei a altura total desse, né? Eu não quero ter que lidar com isso. Então seria um retângulozinho pequeno aqui de base 10, altura x. Base 10, altura x, mais outro retângulo. Não adianta, eu vou cair em algum... Vou ter alguns problemas. Então, cara... Vai dar três figuras de qualquer jeito, né? Tá, então faz o seguinte. Eu vou considerar então este retângulo aqui, esse pedaço, que vai ser uma dessas alturas aqui, vai ser x, que é o lado do quadrado, tá? E aqui embaixo é 2. Então a base dele é 10. Então a base desta coisa aqui, ó, daqui até aqui, é 10. E a altura vai ser 2 mais x, tá? Então seria este pedaço aqui. Então isso aqui é 10 vezes 2 mais x. Tá? Uma das áreas. Essa seria a nossa área 1, tá? Vamos considerar assim. Então essa área 1. Aqui a nossa área 2. Área 2 vai ficar feio de colocar. Área 2. E aqui dentro esse quadradinho seria a nossa área 3, tá? Então A3. Então a soma dessas três áreas aqui tem que ser igual a 105. É isso que eu quero dizer. Então vamos fazer desse jeito.
A área 2 vai ser a altura que é 2 e a base é x aqui. E o quadrado é x ao quadrado, né? Então, área 3. Então, vamos fazer deste jeito. Aqui, vamos deixar só a área total, que é 105. Vamos lá. O nosso A1 vai ser o quê? Vai ser... para lá, volta para outra figura. Vai ser base 10, altura 2 mais x. Vai para cá. Então, vai ser 10 vezes a altura, que é 2 mais x. Talvez tenha uma maneira fácil de resolver isso, eu não estou vendo. E o nosso A2 vai ser quem? O A2 vai ser base 2, quer dizer, base x, altura 2. Então, vai ser 2 vezes x, então. E o A3 vai ser igual a x ao quadrado, né? Que é um quadradinho, então, lado x, x ao quadrado, de área. Então, a soma dessas três áreas aqui tem que ser 105. Tem que ser e não tem conversa. Então, já vou organizar isso assim, ó, x ao quadrado mais 2x, somando tudo, mais o quê? Mais 10 vezes 2, que dá 20, mais 10x. Então, 10x mais 20. Isso aqui tem que ser igual a 105. Agora, se a gente juntar tudo, ficamos com x ao quadrado mais 12x. Aqui, se eu subtrair 105 em ambos os lados, a gente vai ficar com 85, né? Menos 85. Isso que é igual a zero. E como é uma medida de área, de novo a gente vai descartar a raiz negativa dessa equação aqui, se tiver uma raiz negativa. Então, nosso delta vai ser o que? 12 ao quadrado, 144, mais 4 vezes 85. É que eu já botar o delta aqui embaixo também, ó. Nosso deltas. Tá. Então, calculadora. 4 vezes 8, 5. 340. Vamos botar esse valor aqui para não se perder. Então, isso aí vai dar 484. Vamos ver se isso tem uma raiz quadrada, tá? Importante que tenha, porque se não tiver, estamos com problemas. Então aqui vai ser menos 12. Menos 12, mais, não vamos usar a parte negativa mesmo. Então isso aí mais 144. Raiz quadrada, esperamos que tenha 22. Maravilha. Tá? Então com isso a gente descobre o valor do lado do nosso triângulozinho, do nosso quadrado, né? Tá, isso tudo é dividido por 2. Então 12 por 2 vai dar 6. E 22 por 2 é 11. Então nosso x vai ser 11 menos 6 vai dar 5. E esse é o valor dele. Ele quer a área. O lado ele quer. Tá, então o lado é 5. É outra raiz que ele falou aqui, não convém nem perder tempo. 5 metros ainda por cima. É porque estava dado em metros ali. Perdão, eu não vi. Agora a gente segue com a questão 15. Espero que essa seja a última página dessas questões. Já tá ficando meio repetitivo as coisas. Embora não sejam repetitivas, né? São questões diferentes. Se aumentarmos de 1 metro o lado de um quadrado, sua área fica aumentada de 15 metros quadrados. A área final seria a área 1 do quadrado
mais a área 2, que é 15 metros quadrados, certo? Que a área 1 seria do inicial, né? Sem aumentar o lado, só o lado dele. Então aqui vai ser mais 15. A área final, tá. A área desse quadrado mede. Aqui ele fez o desenho, né? A gente deixa quieto por aí, não quer ver desenho do cara. Então aumentamos em 1 metro o lado de um quadrado. Sua área comentada de 15 metros quadrados. Perfeito. Então, o que a gente vai considerar neste caso? Vai considerar o desenho, né? Vamos desenhar também. Já que o autor se deu o trabalho, a gente também vai fazer a mesma coisa. Então, se a gente tivesse um quadradito aqui... Nossa, esse quadradito aqui tá meio sofrível, né? Meio complicado. Cara, não tem nem palavras. Vamos deixar o quadrado do jeito que está aqui, tá? E vamos dizer que o lado dele seja x. Então, se a gente aumentar mais um aqui, então um lado para cada coisa aqui, né? Vai ficar com essa outra área. Então, tá bom, tá bom. Isso aqui para apagar não tem como, né? Tá? Então, o lado do grandão vai ser x mais 1. X mais 1. Por que eu não botei bem no meio? Não sei. Não me pergunte. Então, temos isso aí. Então, a área 1, a área inicial, que foi o que a gente colocou, a gente sabe o que a respeito dela, que seria o lado vezes o lado, que daria o lado ao quadrado, ou x ao quadrado, vamos considerar assim, tá? Então, a nossa área 1 seria isso. A área 2, que foi a área 1 mais 15, né, que aumentou mais 15 ali, a nossa área 2 vai ser o quê? Vai ser o produto, né, seria x mais 1, que seria o lado dela, vezes x mais 1. Vezes x mais 1. Então, temos isso. Vamos calcular isso. Então, a área 2 vai dar igual a quadrado primeiro, né? Isso aí vai ser x quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa é a nossa área 2, o valor dela. Só que sabemos que a área total, a gente tem uma relação entre as coisas. A área total é a área 1 mais 15, não é o bom. Eu preciso de uma relação com a área 2, cara. Ah, tá. A área 2 é a área 1 mais 15. É isso aqui não é a área total. É que também é a área total, né? Mas a relação é essa. A nossa área 2 aqui é a área 1 mais 15. Certo? Mais 15 metros quadrados ali que aumentou. Então, se a gente substituir aqui isso, a área 1 é x quadrado, então a gente tem que a nossa área 2, vamos colocar aqui relação, seria x ao quadrado mais 15. E se essas duas igualdades são verdadeiras, então podemos escrever o que? Tu me pergunta. Podemos escrever x ao quadrado mais 2x mais 1. Opa. Isso aqui é igual a x ao quadrado mais 15. Caramba, cara, olha só os problemas que aparecem na vida do ser humano. Só problemas, tá? Então agora, subtraindo x ao quadrado em ambos os lados, ficamos com 2x mais 1. Se eu subtrair 1 também em ambos os lados, ficaremos com 2x igual a 14. Logo, nosso x é igual a 7. X igual a 7. Mas 7 o quê? Ele deu as medidas em metros, tá? Então, 7 metros, que é o lado do triângulo menor, ele quer saber a área. Quadrado, tá. A área desse quadrado, tá bom. A área 1, então, né, nosso quadrado seria de 49 metros quadrados.
simples assim. É isso mesmo. Essa é a grande questão. X igual a 7, a área, o desenho que ele fez. É a mesma coisa que a gente, né? Quase tão bom quanto o nosso desenho foi o dele, mas não chegou tão perto assim. A gente tá bem ainda. 16 e última questão, eu espero. Olha o cara reclamando das coisas, né? Numa cozinha de 3 metros de comprimento, 2 de largura e 2,8 metros de altura, as portas e janelas ocupam uma área de 4 metros quadrados. Para azulejar as 4 paredes, o pedreiro aconselha a compra de 10% a mais da metragem a ladrilhar. A metragem de ladrilhos a comprar é... Cara, olha, tudo bem. É uma pergunta relevante, mas poxa vida, é muita coisa para um ser humano só. Vamos ver quanto tempo a gente tem. Nossa, tem quase 1 hora ainda. Dá para fazer muita coisa. Então vamos com calma aqui. Temos a nossa cozinha. Ela tem 3 metros de comprimento, 2 metros de largura. Tá. Vai com calma, vai com calma, vai com calma. Vem pra cá e desenha. Porque essa daqui, meus amigos, essa daqui não parece ser boa não. Tá. A gente vai ter paredes ainda, certo? Pra se preocupar com isso. Tá, eu vou ter as paredes aqui. Vou ter 4 paredes. Entre 4 paredes, a gente que sofre. Então, essa daqui não é tão fácil de responder não, hein? O cara que criou isso aqui não tava num dia bom de vida, acredite. Não tava mesmo. Então, nossa, esse risco aqui já me perdeu, já. Você perdeu no tempo. Tá? Então, temos que levar isso em consideração. 4 paredes. Nossa, o teu desenho tá ruim, hein? O meu desenho tá bonito, o meu desenho tá entendível pra mim. Se você não entende o meu desenho, lamento. Tá? Então a gente vai ter que se preocupar com essas 4 áreas aí. Então seriam 2 que tem a largura aqui seria de 2 por 3, deixa eu ver. Uma cozinha 3 de comprimento, 2 de largura. Tá. Então aqui é 2. Aqui é 3. A altura vai ser a mesma para todo mundo, certo? Não no meu desenho, mas no de vocês, certamente. Largura é de 2,8. Pra que 0,8, cara? Pra que fazer uma coisa dessas com o ser humano? Largura e 2,8 metros de altura. Tá, mas a altura é comum para todos, tá? Então 2,8. Então eu vou ter 2 áreas aqui que a base é 3 e a altura é 2,8 e vou ter mais 2 para considerar que a base é 2 e a altura é 2,8. Eu vou ter que somar tudo isso, que seria a área total para cobrir de azulejos. O piso ele não quer, né? Então, mas venha falar depois que tem que azulejar o piso. Tá, para azulejar as 4 paredes. 4 paredes só, perfeito. Só isso que a gente quer saber. E a gente tem que descontar, depois da solda, de descobrir qual seria aquela área ali, esses 4 metros quadrados aqui, que é o que as portas e janelas ocupam, e não dá para azulejar tudo uniformemente e não se incomodar, né? Então temos isso aqui para lidar ainda. Além de tudo, tá bom, vamos então com muita calma, muita tranquilidade. Primeiro,
as duas paredes aqui mais largas aqui, que a gente vai ver que área que elas vão gerar. Então seria 2 vezes essa área aqui de 3 vezes 2,8, tá? Então a área da parede. Área... Não, poxa vida. Quando eu preciso usar esses atalhos assim, não funciona. Aí quando eu não quero, aparece, né? Então tá. Então a nossa área 1 seria da parede maior. Vou chamar assim e vamos seguir a vida. Então seria 3 vezes, seria 2 vezes, porque são duas paredes desse mesmo tamanho, 2 vezes base, que é 3, mais comprido, vezes altura 2,8. Tudo bem? Tudo bem por aí. Então área 1 vai ser o quê? Calculadora, né? Então certamente é o que a gente precisa. 3 vezes 2,8. 8,4 vezes 2. 16,8, tá? 16,8. Essa eu não quero errar. Essa eu não quero errar. Tá bom? Então duas paredes, volta pra cá, não é você. Duas delas a gente já sabe qual é que é a área. As outras duas vai ser de 2 vezes 2,8. Então vai ser 2 vezes 2,8 para contar as duas paredes de uma vez só, certo? Então, área 2 igual a 2 vezes, aí o que dá a cada parede? Que é 2 vezes 2,8. Bonitinho, bonitinho, certo? Essa é a altura, então tá pronto, vamos com calma. Ai, eu tô vendo eu errar essa questão aqui, sabe? Eu sempre erro esse tipo de coisa. Pra ter que refazer. Aqui 2 vezes 2 dá 4. Então eu já posso pegar minha calculadora e fazer 4 vezes 2,8, que vai dar 11,2. 11,2. Certo, então a área total, eu vou chamar de Azinho, tá? Porque não é a área total. Isso daqui a gente ainda tem que descontar a área que as portas e outras coisas ocupam, então não está pronto ainda. Isso aqui seria o total se não tivesse nem porta nem janela ali, fosse azulejar tudo. Então 16,8 mais esse 0,2 aqui dá 17. 17 mais 11 daria 28. É muito perigoso essas contas agora, né? É muito perigoso. Daria 16 com 11 daria 26, daria 27,8, 28, perfeito. Então, a gente sem portas e sem nada, 28 metros quadrados, certo? 28 metros quadrados de área. Agora, descontando as portas, que é 4 metros quadrados, isso, ocupa uma janela ali, 4 metros quadrados, tá. Descontando as porcarias das portas, a gente vai ficar com uma área de 24 metros quadrados para azulejar. Ok, tá pronto até aqui. Calma lá. Então temos a nossa área aí. Agora, além disso, temos que tomar cuidado. Para azulejar as 4 paredes, o pedreiro aconselha a compra de 10% a mais de metragem a ladrilhar. A metragem de ladrilhos a comprar-se é de... Tá, então aqui ele não disse qual é o tamanho dos ladrilhos, né? Então a gente só tem que adicionar mais 10% desse valor aí em metros para na hora dele comprar os ladrilhos sobrar um pouco, porque alguma coisa sempre quebra, alguma coisa não dá certo, tem que arrancar, vai quebrar, vai riscar, vai trincar. E aí para trocar tu sempre precisa ter material a mais. Não adianta trabalhar em cima, né? Ali no limite, tu sempre tem que ter um pouco a mais. Tá, então é 10% a mais, né? Desses metros aí. A gente achou 24 metros quadrados. Ele aconselha a dar uma aumentadinha nisso. Então, a área
para ladrilhar agora, a gente vai fazer o quê? 10% de 24. É só fazer. A gente já sabe como fazer isso. É 10% vezes 24. E aí a gente soma aquele valor inicial ali para ter a área mesmo, né? Então, uma porcentagem de alguma coisa é só multiplicar a fração pela aquela coisa. E a gente tem a resposta. Então, isso aí vai dar um valor V aí, sei lá. Seria... Aqui não tem nenhuma simplificação para fazer, né? Não tem, eu acho. Seria... Não, melhor, mas é que aqui dá pra... Fica mais fácil de fazer, né? Tá certo. Então deixa esse valor aí, vamos ver o que. 24 vezes 10 dá 240. Então ficaria 240 dividido por 100. 240 dividido por 100 é a mesma coisa que... Poxa vida, me ajuda. Que 24... Quer dizer, daí na verdade tu tá dividindo por 100, tu desloca a vírgula duas casas para a esquerda, então ficaria mais 2,4, tá? Quer dizer, ficaria 2,4, que é ali só deslocar a vírgula. Então, o total de área a ladrilhar, porque eu não quero refazer isso, é esse a mais aqui, esse 10% a mais. Então seria 24 com 2 dá 26,4 metros quadrados. Espero que seja isso. Se não for, vai ser o 2,4, tá? Vamos ver. Pra mim é para ser o total. 26,40 metros quadrados. Aham. Tá, então ele fez que aqui seria C. 24 mais 2,4 aqui. Tá, então 26,4, acertamos, é isso aí. E não vamos precisar refazer. Estamos muito felizes. Agora a gente tem a medida da circunferência e área do círculo. E é muita coisa, não é mesmo? São coisas muito complicadas. Vamos ver o que a gente ainda tem de páginas nesse livro aqui, para ver se não dá para dividir em 2 vídeos e dividir o trabalho na metade. Acho que não, hein? Acho que o trabalho é grande. Acho que o trabalho é muitos exercícios. E é isso aí. Não tem como fugir disso. Então, né, mas vamos ver quanto tempo de gravação nós temos, que quem sabe a gente divide em 2 e vive feliz. É, só medida da circunferência. Tá, mas que os testes podem demorar, né? Então, vamos lá. O comprimento da circunferência. Coloque um disco sobre uma mesa e com um barbante dê a volta completa no mesmo. Certo? A seguir, estique o barbante e meça o seu comprimento, colocando a razão entre as medidas do barbante e do diâmetro do disco. Vamos ter aproximadamente comprimento do barbante sobre o diâmetro do disco 3,14. Esse número é representado pela letra grega π, lê-se π. Então, o comprimento dividido por 2r, que seria o diâmetro do disco, é igual a π. Tá? Então o comprimento é 2πr. Eu sempre esqueço isso. Eu sempre esqueço essas coisas. Comprimento dividido por 2r é igual ao nosso π. Não, meu benzinho, ô meu amor, não faz isso comigo. Coisa bem feia. Fazer o cara errar. Eu tenho o pi por aqui, está aqui o pi. Isso está aqui, não é o melhor pi do mundo, mas é o nosso pi. É o nosso pi. É, eu achei que isso aqui ia ser rápido, mas não vai ser tão rápido assim. Certíssimos, mas no outro vídeo a gente termina isso de qualquer jeito. Lá vai levar 4 horas, não me importa. Vamos terminar.
Então aqui o nosso comprimento, que a gente vai usar isso provavelmente para responder um monte de questões, vai ser 2πr. 2πr. Tá. Então o comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio da mesma. Sim, senhor. Nota: a razão acima não é exata, pois o número π que a representa é um número irracional. Certamente. Então, na prática, usamos π com o valor 3,14. É uma boa aproximação para resolver um monte de questões. Calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 3 centímetros. Tudo bem. Vamos calcular. Então, exemplo. O raio que a gente tem é 3 centímetros. Eu nem preciso te dizer que esse assunto aqui vai aparecer com extrema frequência em vestibulares, no teu ensino médio, na parte de física, numa graduação na área de exatas. Cara, não tem nem como te falar, né? É lógico que isso aqui vai ser cobrado exaustivamente. Então a gente sabe que o comprimento seria 2π vezes o r. 2π, cadê o nosso π? Tá lá em cima. E o nosso r é 3. Logo, isso aí seria 6 vezes 3,14, usando a aproximação boa, né? Então, o comprimento desta circunferência seria 6 vezes 3,14, que é o nosso π aproximado aí. A gente vai pegar a calculadora porque não tem porquê não, né? 6 vezes 3, 18,84. 18,84 centímetros. Não, poxa, mas e a vírgula, onde é que ela vai parar? Tá, 18,84. E temos exercícios, muitos mesmo. Então, exercícios. Questão 1. O raio mede... Calma lá. Calcule o comprimento de uma circunferência quando o raio mede 2 centímetros. Então, R igual a 2cm. Faltou um sinal de igual, faltou espaço aqui para poder enxergar o que está acontecendo. Faltou muita coisa, tá? Então, esse comprimento vai ser 2π alguma coisa. Não, 2δ não, né, meu benzinho? Fica feio daí. 2π vezes 2. Então, o comprimento vai ser 4π, tá? Se eu copiar o π, ajuda, né? Tá, mas ajuda mais ainda se ficar sem espaço entre as letras. Então, calculadora, calculator. 4 vezes 3,14. 3,4 não. 12,56. É isso aí. Conseguimos chegar na resposta. E vamos fazer a C, porque não tem porque fazer todas dessas, né? Só duas tá bom. Nosso raio vai ser o quê? Não, o diâmetro mede 8 centímetros. Tá, se o diâmetro mede 8, o raio mede 4. Certo? Então, o comprimento da circunferência vai ser 2π vezes 4. Então, isso aqui seria C igual a 8π.
Por que que tá ficando com espaço? Eu não entendi. Eu não entendi. A questão é essa. Não compreendi muito bem, não. Por que que ele não quer ficar perto da outra letra? Só sei que ele tem medo. Né? Pode ser que seja isso. Então, comprimento. Vai lá. 8 vezes 3,14 vai dar o quê? 25,12. O raio é em centímetros, então isso aqui também vai ser. Tá, letra C. Ctrl B, muito bem. Aí, 25,12. Questão 2 agora. Temos uma circunferência. Eita, vai mexer com área de círculo, vai mexer com coisas complicadas. Tá, uma circunferência tem 31,40 centímetros de comprimento. Quanto mede o seu raio? 31,40. Isso aqui é igual a 2πr. Dois π vezes o raio. Tá. O raio vai ser, bom, 31,40 dividido por 6,28. Eu acho que é isso. Então, calculadora. 31,4 dividido por 6,28. 5. Perfeitamente, um valor muito bom. E este raio é em centímetros, certo? É, 5 centímetros por causa do comprimento aqui em centímetros. Tá, questão 3 e questão 4. Já tinha anotado, né? Uma circunferência tem 18,84 centímetros de comprimento. Já coloca isso. 0,84. Isso aqui vai ser igual 18,84. Quanto mede o seu diâmetro? Tá, diâmetro é só multiplicar o raio por 2 depois, tá? Então 2π a gente pode considerar isso como sendo 6,28, porque é 3,14 vezes 2, né? Deu 28 vezes o R. Então, eu imagino que deva ser 3 aqui, essa divisão. Eu imagino, não vou dizer que seja. Então, calculadora. Até porque eu não quero ficar decorando esse tipo de coisa, né? Tu saber esse tipo de coisa é inútil para o ser humano. A gente tem calculadoras para isso. 18,84 dividido por 6,28. É 3. Então, nesse caso, eu só imaginei porque o 18, né, é o triplo do 6, então foi por isso. E as galinhas entraram no galpão, cara, para fazer barulho bem no final da minha gravação. Por que esses animais têm que fazer essas coisas, cara? Eu não entendo. Então nosso diâmetro aí vai ser 6, né, que é o dobro do raio. 6 centímetros. Questão 3, é isso aí, 6 centímetros. A 4 que eu não anotei. A 4 vai ser: quantas voltas dá uma roda de 30 centímetros de raio para percorrer 7.553? Calma lá. Raio da roda é 0,3 metros. Já coloca assim, né? 30 centímetros dividido por... É 0,3 metros, 30 centímetros. Ai, não pensa muito, só faz, né?
É só questão de agir. Então vamos lá. Já convertemos isso. A distância percorrida seria essa: 7.576 metros. Não. A distância é 7.536 metros. 36, é. Então, primeiro, vamos descobrir qual é que seria o comprimento da roda, para ver quantas vezes esse comprimento cabe dentro dessa medida aqui, né? Então, esse comprimento vai ser, agora em metros, vai ser 6,28 vezes 0,3. Então, comprimento, tararara. Vamos tirar o que daí? 6,28 vezes 0,3 dá 1,884 metros. Tá, então é só dividir 7.536 por 1, por esse valor aí, acabou-se. Então pega lá e o número de voltas, né? Então o outro aqui V vai ser isso, 7.536. Limpa tudo aqui. 7.536 dividido por 1.000 e pouco ali, que seria o comprimento ali, dá 4.000 voltas. Olha só quantas voltas, é muita volta. Vocês não acham que é volta demais? Pra mim é volta demais. 4.000, é muita coisa. Área do círculo e de suas partes. Opa. Certo. Tá, então a área é πr². É muita coisa, cara, para um ser humanozinho só gerenciar. Vamos anotar isso daqui aqui. Área do círculo no círculo e de suas partes. Nossa, tem mais essa. Então a área vai ser 2π vezes r². E o R é o raio, tu acredita nisso? Aí não é 2π, é πr² só. Tá vendo? Eu tenho problemas nessa parte aqui de guardar essas coisas na cabeça. Setor circular, vamos lá. Vamos lá entender estas coisas. Que página nós já estamos? 246. Fomos longe, chegamos longe mesmo. Tá, setor circular, temos aí você, muito bem. Temos R aqui, eu entendo. Temos um arco aqui, que mais? Tu tá chamando isso de L? Né? L é o comprimento do arco, tá? O A é a área do setor e o nosso raio ali, beleza. Então, formando a regra de 3, o arco é 2πr e a área é πr². Calma lá. A medida do arco, 2π vezes o raio. O comprimento da circunferência é 2π vezes r. Mas para um arco de circunferência, tu considerar a mesma coisa, 2πr também. Cala a boca, Galo, eu tô tentando pensar, Galo. Tu não entendeu ainda que eu tô tentando entender a porcaria da imagem aqui?
Facilita a tua vida, rapaz. Eu já disse, eu não gosto de carne dessas galinhas aí criadas no interior. Não me agrada, não faço questão, porém eu posso abrir exceções. E eu sei cozinhar. É, galera, eu sei cozinhar. Fosse tu ter cuidado, hein? Que numa dessas eu resolvo fazer uma lasanha. E aí, galo velho, ou um pastel com carne de galinha desfiada, fica bom também, bem feitinho. Dá trabalho, mas fica bom. Tá, por que que eu posso... Galo, me ajuda, galo. Por que que eu posso considerar que o arco seja 2πr? Se eu uso isso pra calcular o valor do... Não, não, meu bem. Calma lá, que a gente já foi longe. Que seria, se eu fizesse o 2πr, não me daria o valor do comprimento da circunferência toda? Então por que que eu estou usando isso para calcular o valor de um arco só da circunferência? Essa é a minha dúvida, tá? O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio dela. Então se a gente vir para cá e tu tá fazendo 2π vezes o raio dela, ali era para te obter o comprimento da circunferência toda. Mas quem sou eu para discutir, né? Vamos... Tá, 2πr... Ah, tá, mas aqui é uma regra de 3. Então 2πr é igual ao a πr quadrado, que seria a área. Então a área é L vezes R sobre 2. Tá, no caso o A aqui... Tá, seria proporcional, 2πr seria proporcional a πr quadrado. E o L seria isso. Então a área do nosso setor é o que eu vou anotar, tá? Senão 2 horas aqui olhando para a mesma coisa e isso aqui demanda tempo, demanda um galo não estar cantando, que talvez não cantará por tanto tempo assim, não é mesmo? Bem desfiadinho no meio de uma massa de pastel ali, ele não vai cantar. Vezes R dividido por 2, certo? Então essa é a área do nosso setor. Só o que a gente precisa saber por enquanto e vamos aceitar e vamos seguir em frente. Ai, ai, o que mais? Indicamos de novo relação com a parte dos graus. Então a área do setor vai ser πr quadrado vezes alfa dividido por 360 graus. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. São duas relações importantes de se saber. Interessante. Quem somos nós para discutir coisas assim, né? Coisas filosóficas. Opa, então, isso aqui dividido por 360. Filosofia não é comigo, não é pra mim. πr quadrado alfa. Tararam. E o alfa a gente tem também. Temos alfa, cadê o alfa? Já que a gente não discute filosofia, vamos só guardar a equação aqui. Vamos dar mais uma olhadinha. Eu não gosto do jeito como ele monta essas regras de 3. Não é bem o jeito que eu monto. Tá. A gente tem o setor, a gente tem o ângulo aqui. A gente sabe que esse arco de circunferência, a medida dele é equivalente ao ângulo, né? Era uma coisa assim, quando é no centro aqui. Então, se aqui é 30 graus, melhor dizendo, tá? Se aqui for 30 graus essa abertura, aqui vai ser 30 graus também, tá? Então, essa relação a gente entendeu. Entendemos, certo? Alfa é o ângulo do setor, então a área do setor tá ali, legal. Então ele diz que 360 graus está para πr quadrado,
assim como o alfa está para o A. Tá certo. Então tudo bem, vamos resolver as questões sabendo que a gente aprendeu, usando o que a gente acabou de aprender, certo? Exercícios resolvidos. Calcule a área de uma coroa circular de raios 3 centímetros e 5 centímetros. Aí ele fez o desenho para ajudar ainda. Então seria a área, é só fazer a área do de fora menos a área do de dentro, né? O de fora seria o maior menos a área do menor, que é o que está ocupando o espaço ali dentro. Então a gente sabe que a área é o lado. Onde é que vê esse L mesmo? Tá vendo? Ó, quando tu decora uma coisa, esse é o problema. Ó. Tu não entendeu direito, só tá tentando decorar aquilo. Daí não fica bem gravado na cabeça, sabe? Então temos duas relações, πr quadrado, alfa, o ângulo aqui. Neste caso, não, a gente só tem uma relação de raios. Então a área do círculo, na verdade, isso aqui é mais simples do que parece, né? Essa questão é só a área de círculo, não tem nada a ver com essas outras coisas. Então a área do círculo é πr ao quadrado, tá? Então a gente só precisa dessa informação para responder a questão. Só isso daqui. Vamos calcular a área 1, vai ser do círculo maior de fora. Então vai ser 3,14, que é a aproximação que ele usa, que multiplica o nosso r ao quadrado. No caso aqui, o r maior é 5, né? 5 centímetros. Então, 5 ao quadrado é 25. E ficamos com essa multiplicação para fazer. Então, nossa área 1 vai ser o quê? Calculadora, 3,14 vezes 25. Isso aqui vai dar 78,5. 78,5 centímetros quadrados. Tá bom, galinha, já entendemos as coisas, como elas funcionam. Agora pro 2 vai ser 3,14 de novo, que multiplica o 3 ao quadrado, né? Deixa eu fechar isso aqui. Que multiplica 3, é. Então dá 9. Então a nossa área 2 vai ser igual a quem? Vai ser alguma coisa. Alguma coisa muito importante. 28,26 centímetros quadrados. Tá, então a nossa área daquela coroa ali, daquela porcaria aqui, seria o maior menos o menor, a gente calcula agora, né? Então seria 78,5 menos esse 28,26. Só que eu posso, e eu quero e eu farei, eu vou fazer o contrário, vou fazer esse 28 aqui menos, aproveitar que o valor já está ali, menos 78,5, dá menos 50,24, a gente vai, esquece o sinal de menos, né, fica só com 50,24. Centímetros quadrados. Vamos ver se está certo. Olha, ainda gastou um tempo para fazer isso. Ah, tu não... Ai, ainda bati na TV de novo, cara. Pobre da minha TV. Olha aí, ele ainda se prestou a não entregar, a não fazer a multiplicação. Então agora a gente tem que pegar esse 16π aqui e enfiar no bumbum. Não, a gente não faz isso. A gente pega e multiplica pelo... faz 16 vezes 3,14, que foi a nossa aproximação. 50,24. E aí a gente descobre
que o nosso 50,24 é a resposta certa, porque ele resolveu de deixar desse jeito, né? E o menino é esperto, o menino é esperto. Então tá bom. Tá, calcule a área do setor. Muito bem. Questão, exemplo 2 na verdade, né? Galinhas, vocês não eram assim, vocês eram bichos comportados, eram animaizinhos bem comportados. Agora tá desse jeito. Então tá, vem pra cá, a gente sabe que a área do setor, a gente sabe não, a gente tem uma vaga ideia do que seja, né? Cadê a porcaria aqui? É o L, que seria o comprimento ali do arco, vezes o raio dividido por 2. Então é isso que a gente sabe. Sabe tão bem que já não lembra. Não lembra de nada, né? Então a área vai ser o quê? O nosso L é 8 centímetros e o raio é 5. Então seria 5 vezes 8 dividido por 2, que é a mesma coisa que 5 vezes 4, que dá 20 centímetros quadrados. 5 vezes 4, tá feito. Vamos pro terceiro exemplo aqui. Exemplo 2, não, 3. Tem que verificar se tá certo, né? É. 20 centímetros quadrados, só aplicar aqui, L vezes R sobre 2. Tá aí. Ai, por que você não faz questão de entender esta parte agora? Porque vai demorar muito tempo, porque a gente teria que pesquisar na internet, porque é assim que acontece. Ó, quando tu não entende uma coisa num livro, por mais óbvia que seja esta coisa, e tu tem que procurar em outros lugares. Onde a gente vai procurar? No YouTube, a gente vai procurar em outros livros, e tudo isso gasta um tempo considerável e não é garantido que tu vai entender de começo. Então, eu vou deixar isso quieto por enquanto e a gente só usa as equações e segue a vida, tá? Porque meio que do jeito que estava ali eu não entendi a explicação e eu sigo feliz desse jeito. Não entendi por enquanto, um dia a gente vai ter condições de compreender, até porque a gente vai rever isso aqui na parte de matemática do ensino médio, então tá tranquilo, tá tranquilo. Tá, questão 3 aqui. Vamos calcular a área desse setor, o ângulo aqui é de 40 e o raio é de 5 centímetros, tá? Então essa relação é quando a gente tem ângulos, então usamos isso daqui. Por que que tem esse... Ah, tá, isso aqui veio do 360 aqui embaixo, que ele não botou o grau aqui, ó. Agora ele colocou, tá arrumadinho. Então eu não tinha visto isso. Perdão. Então vamos usar isso daqui para responder a questão. Então a nossa área daquele setor ali vai ser πr quadrado, nossa, que coisa feia, vezes alfa. Vamos copiar você, colocar aqui e vamos substituir valores. O R é 5, então 5 ao quadrado é 25. Tá, então isso aqui vai ser 25π vezes o alfa. Nosso alfa é 40, tá? Vai ser 40 aqui. Então, simplificações possíveis e imagináveis neste caso. Esse 40 aqui que está multiplicando o π, que está multiplicando 25, eu posso dividir isso por 10 e eu posso dividir esse 360 por 10 também. 36 e 4 também dá para simplificar, né? Isso aqui dividido por 4 vai dar 1, então vai-se embora. E 36 por 4 é 9. Então mais do que isso não daria para fazer, né? Ficaria 25π sobre 9. E o grau também simplificou-se, foi-se embora. E é isso, tá? Melhor do que isso aqui, só fazer a divisão mesmo. Então é centímetros, né?
Vamos ver o que a gente tem. Então vai ser centímetro quadrado porque é valor de área. Então, nossa área tá aí, vamos ver. Ele deixou assim mesmo, 25π sobre 9 centímetros quadrados. Então é isso. E agora exercício, exercícios. Vamos ver quanto tempo temos de gravação. Porque às vezes eu me empolgo, 1h55, então podemos deixar os exercícios para... Quer dizer, cadê os exercícios, né, meu bem? Pulei lá pra página, sei lá o que, 249. Caramba, não, aqui ó. Então a gente deixa os exercícios pro próximo vídeo. E nesse próximo a gente já encerra esse conteúdo desse livro aqui. Nem que leve 4 horas para terminar. Então muito obrigado pela tua companhia. Eu lamento que alguns conteúdos assim que a gente não conseguiu entender o que estava acontecendo ali, eu passei por cima e a gente só seguiu em frente. Porque, né, ia ficar muito demorado, mas você não pode fazer o que eu fiz, tá? Tu não pode passar por cima, tu tem que fazer um pouquinho mais de esforço e assistir outra aula no YouTube ou pegar outro livro. Isso se tu não entendeu, né? Porque a chance é de que eu não tenha entendido e tu tenha compreendido. Então, tendo dito isso, eu agradeço pela companhia e a gente se vê daqui a pouquinho. Até mais.